bom que você acessou o nosso canal. Que Deus fale ao seu coração através desta mensagem. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e clicar no sininho de notificações. Deus te abençoe. Eu acredito em milagres. Eu acredito, e acredito mesmo, de coração. E o que nós estamos entendendo e compreendendo à luz das Escrituras são os propósitos pelos quais Jesus realiza milagres hoje. Assim como no passado, Ele tem todo o poder para o fazer hoje também. Entender ou compreender o porquê de um milagre ocorrer é fundamental para que todo o propósito do Senhor se cumpra em nós e recebamos todo o suporte necessário do Espírito Santo. João 9, 1 a 3, aprendemos na última semana que Jesus viu um homem. Ele não viu o cego, o mendigo, o pecador. Ele viu o ser humano. Jesus tem preocupação com pessoas. E o poder dele é ilimitado para mudar as realidades das pessoas. Então, Jesus, ele, antes de olhar para você e para mim, como pecadores, ele nos olha com um olhar de misericórdia, de amor, de cuidado, porque ele veio morrer exatamente por nós, pecadores. E agora em Cristo Jesus, Ele que nos amou quando éramos pecadores, muito mais agora Ele nos ama, porque somos irmãos dEle, somos filhos de Deus, fomos lavados e remidos no sangue dEle. Jesus viu um homem, e eu quero que você coloque o seu nome ali, tá bom? Jesus viu você, Ele se interessa por você, e quando Ele se aproxima da sua vida, a sua vida muda, a sua vida muda. Aprendemos também na semana passada que os discípulos viram um homem pecador, porque essa é a nossa visão limitada das pessoas. A gente olha uma pessoa com a cabeça branca, a gente olha um careca, a gente olha um idoso, a gente olha uma criança, não é? Porque a nossa limitação é notória. Mas Jesus olha o interior das pessoas. Por isso que nós não devemos julgar ninguém. Aprendemos também que, diante de uma situação difícil, Jesus não vê dificuldade, Ele vê oportunidade. Oportunidade. Quando o impossível se apresenta, é a oportunidade para uma maravilha acontecer. Eu, se pudesse, escolheria nunca ver nenhum milagre, porque para acontecer um milagre, a gente tem que ir nos limites da nossa existência, da nossa força física, das nossas finanças. E quem é que quer viver isso? Ninguém quer, não é? Eu quero ver sinais e maravilhas e prodígios. Mas quando é que estas coisas aconteceram? Quando o homem ou quando o povo estavam no seu limite. Então, nós que corremos atrás de uma vida mais sossegada, mais branda, não é? A gente pode até dizer para Deus assim: olha, eu passo a vez para outro. Deixa o outro viver isso aí, me tira da linha. Só que aqueles que são provados e experimentados em Deus, desfrutam de crescimento. Eles nunca mais são os mesmos. E não há nenhum cristão no mundo, aprovado por Deus, que não esteja mancando, que não esteja passando por uma situação de adversidade. Então, diante de uma impossibilidade, Jesus mostra a possibilidade da oportunidade de mudar. Aprendemos também na semana passada que os vizinhos daquele que era cego de nascença, alguns teólogos explicam que não é que ele tinha olhos e era cego, não. Ele não tinha as vistas, espaço para visão. Já viu pessoas que têm deficiência e o olho fica pequenininho? Ele provavelmente era uma dessas pessoas. Além de pequenininho, era bem fechado. Por isso que muitos diziam assim: olha, parece com ele. E outros diziam: não, é ele. E outros: não, parece com ele. E ele dizia o quê? Sou eu mesmo. Só que agora os meus olhos se abriram. Eu agora tenho espaço para visão. Eu estou enxergando e tenho olhos.
Então, quando você vê uma pessoa com o olho fechado é uma coisa, com o olho aberto é outra, diferente. Aqueles vizinhos, por mais que a gente hoje leia o texto e entenda que houve um milagre, era para todo mundo glorificar, não foi isso que os vizinhos fizeram. Os vizinhos sofriam de cegueira espiritual. Eles não podiam fazer isto com aquele pobre homem. Eles deveriam dar um culto em ações de graça. Eles deveriam celebrar com ele. Mas eles escolheram questionar, duvidar do que estava diante dos olhos dele. E a gente salientou na semana passada que isso pode acontecer também com uma igreja. Nós, como igreja, podemos fechar os nossos olhos e não sermos sensíveis às grandes coisas que Deus está realizando no nosso meio, às grandes coisas que Ele ainda tem para realizar, se nós não abrirmos os nossos olhos espirituais. Aprendemos então em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Crente tem que orar, tem que jejuar, tem que ler a Bíblia, tem que caminhar em santidade para conseguir enxergar os grandes feitos do Senhor na nossa vida, no nosso meio, no nosso trabalho, no dia a dia. Tudo, em tudo Ele vai ver a mão de Deus quando Ele está desperto. Mas queremos hoje chegar então na conclusão, não da série, ainda teremos mais 2 mensagens, mas chegamos então na reação dos fariseus, os líderes da lei, aqueles que deveriam atestar a cura, aquele que deveria dizer assim: olha, você está de fato curado, louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Este era o papel de quem conhecia a lei, de quem conhecia as Escrituras, de quem cumpria rigorosamente a lei. Mas você vai ver comigo que não basta conhecer as Escrituras, não basta ter profundo conhecimento das leis de Deus, você precisa ser um ser espiritual. Você precisa entender que Deus faz quando quer, a hora que quer, do jeito que quer, porque Ele não está preso à nossa razão, ao nosso entendimento, à nossa compreensão. Ele faz e ponto final. Quando Deus quer fazer, é assim. Já viu essa frase? Quando Deus quer, é assim. O milagre acontece quando Deus age e não quando a gente pede. Olhem para o cego. Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou os seus pais para que ele nascesse cego? Jesus disse: nem ele pecou, nem o pai. Mas isso que aconteceu com ele era para que hoje se manifestasse nele as obras de Deus. Então, quando eu e você enxergarmos pessoas das quais a gente pode dizer lá no coração: esse aí nunca vai ser crente, é esse que vai ser crente. É esse que vai ser crente, é esse que vai muito mais além do que eu e você. Esse aí. Por isso que nós não podemos, em hipótese alguma, fechar as portas da igreja, imaginando que aqui só vai entrar gente boa. Está enganado. Fala para o teu irmão, Edu, fala para quem está ao teu lado aí, ó. Se prepare, porque daqui a pouco isso aqui vai estar totalmente diferente. Amém, irmãos? Sabe por quê? Igreja é lugar para receber pecador. Pecador exatamente como eu e você, lutando para se manter no caminho. E nós estamos aqui para recebê-los, cuidar muito bem deles, aprimorar a fé deles, para que a gente juntos, todos nós, possamos alcançar os outros pecadores. Certo teólogo disse que o Evangelho é um mendigo dizendo para o outro aonde ele pode encontrar o pão. Evangelho é isso. Um mendigo dizendo para o outro aonde ele pode encontrar pão. Todos nós éramos cegos, irmãos, e Ele retirou de nós a trave. Quantos aqui não nasceram num berço cristão? Se converteram depois? Vamos lá.
Olha, grande maioria se converteu depois, não é? Enquanto você ouvia crentes, ouvia, você entendia alguma coisa? Mas depois que o Espírito Santo foi lá no teu coração, não caíram as escamas do entendimento e você não passou a entender tudo, sim ou não? Então, como é que nós hoje, que estamos felizes da vida, saltitando já no céu, como é que nós não vamos olhar com misericórdia, favor e graça para aqueles que virão, aqueles que chegarão, porque eles estão chegando, aleluia! Eles estão chegando e vão chegar mais ainda. Desejar que um novo convertido já tenha comportamento de gente que já está na igreja há muito tempo é insano, é loucura, isso não vai acontecer. Eu e você temos coisas ainda a vencer, quanto mais quem está chegando agora. Então nós temos que tirar os olhos farisaicos da nossa vida e começar a deixar o nosso coração suscetível aos que vão chegar. Notem o texto: levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, e era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tomaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Imagine o sujeito lá, cego de nascença, aconteceu um milagre e eles estavam preocupados com a lei, porque não podia fazer isso no sábado. Aí Jesus falou assim: vocês são hipócritas, porque se um boi de vocês cair na vala, vocês vão lá no sábado e tiram. Aí esse filho de Deus, que foi curado, vocês estão querendo reprimir. Vocês vão ver o final dessa história. Esse cego vai ser expulso da sinagoga, vai ser expulso de casa, mas Jesus vai recebê-lo. Coisa boa! Jesus disse: aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Por isso é que a igreja, corpo vivo de Cristo, tem que estar com as portas abertas, porque a igreja não é nossa, é dele. E aqueles que vierem serão muito bem-vindos, aceitos, recebidos calorosamente, porque foi assim que Jesus recebeu a todas as pessoas. Vocês se lembram de Jesus? Como o acusavam? Isso aí não pode ser o Messias. Prostituta vai atrás dele, pecadores vai atrás dele, gente da ralé da sociedade vai atrás dele. Ninguém, esse aí não é o Messias. Mas era. Mas é. Então os nossos olhos espirituais precisam chegar junto com a ação que Deus está desenvolvendo na nossa igreja. Se o povo não tinha visão espiritual, isso tinha muito a ver com os seus mestres, pois estes eram interesseiros, políticos e cheios de sede de poder, os fariseus. A relação deles com Deus não passava de uma mera formalidade ritualista e sem nenhuma honra e adoração verdadeira ao Deus de Israel. Jesus sabia muito bem com quem estava lidando. Ele sabia seus sentimentos, sabia seus intentos e planos para destruí-lo. Jesus sabia com quem estava lidando. Há muita gente na igreja disfarçado. Parece que é crente, parece que é santo, parece que é espiritual. Mas notem o que Jesus falou com aqueles fariseus. João 8,44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o que mais? Pai da mentira. Vocês são mentirosos, fariseus. Vocês não têm parte com Deus.
Eles estavam afirmando que eram filhos de Deus, filhos de Abraão e não pecadores como os demais. E Jesus disse para eles claramente: vocês são hipócritas, falsos, mentirosos. Acordem, acordem. Que história é essa? Que eu não vou restaurar a vista ao cego, um filho de Deus? Porque é sábado. O sábado não é mais importante que o homem. O homem é mais importante que o sábado. Eu e você precisamos nos despir de qualquer forma de religiosidade. Por quê, queridos? Porque Jesus não é uma religião. Jesus não é uma instituição. Jesus não está preso às nossas formalidades e estruturas. Nós precisamos aprender a viver na dimensão do Espírito de Deus e nos reunir para cultuar a este Deus que nos libertou, que nos livrou, que nos resgatou. Talvez muita coisa você não esteja entendendo hoje, mas daqui a pouco mais uns 5 anos de ministério aqui, se Deus permitir, você já vai estar entendendo com mais clareza. Aleluia, Norma. Glória a Deus, Norma. Glória a Deus, Charley. Frida. Vai entender o que é ser uma igreja, corpo vivo de Cristo. A alegria de fazer parte de algo que é muito maior do que essas 4 paredes. A alegria de experimentar a ação de Deus diariamente por meio da sua vida. Deus fará isso. Eis aí o grande perigo para viver a vida sobrenatural que Deus tem para seus filhos. Deus nunca desejou cerimônias, distanciamento, sempre desejou nos chamar de filhos, de amigos, de seu povo exclusivo. Ele sempre quis se relacionar com o homem. Ele sempre se aproximou do homem. Quando o homem se afastou, ele veio cá e morreu por causa do homem. Ele nunca pensou em coisas. Ele nunca veio para dar mais riqueza para o ser humano. Ele veio para dar a vida pelo ser humano. A alegria de um homem não consiste nas riquezas que ele possui, disse Jesus. Por que será que nós estamos sofrendo tanto nos nossos dias? Será que nós não estamos buscando muito mais as coisas do que o reino de Deus e a sua justiça? O grande problema é que a nossa mente e desejos perversos podem nos afastar da verdadeira adoração, conduzindo-nos a uma vida fútil e, como diria Salomão, vaidade de vaidades. A indiferença dos fariseus e a vaidade de serem rígidos cumpridores da lei trouxe ruína e reprovação diante do Filho de Deus. Como pode alguém defender a Deus se Deus não o reconhece como um filho dele? Nada pode lhe separar de um profundo relacionamento com Deus, a não ser você e suas escolhas, parafraseando o apóstolo Paulo, que disse que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem o porvir, nada pode nos separar. Agora, eu e você podemos nos separar, a depender das nossas escolhas. Só há um caminho, e o caminho é o caminho de Jesus. Ele é o caminho. Por isso, eu e você precisamos andar no caminho, a exemplo de Jesus. E eu quero encerrar hoje com a reação dos pais daquele cego. João 9, 18 a 23, os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via, e perguntaram-lhes dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo,
fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Eu pergunto aos pais presentes: se você tivesse um filho que nascesse sem as vistas e um homem o curasse, você covardemente abandonaria o seu filho à própria sorte, como estes pais fizeram? Penso que não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Você e eu glorificaríamos a Deus, porque curou o nosso filho cego de nascença. Mas não foi essa a atitude dos pais. Certa vez Jesus disse que os inimigos daquele que viesse a crer nele estariam dentro de sua própria casa. E é verdade. Qualquer pessoa que recebe a Jesus como Senhor e Salvador e chega em casa, o pai não é crente, a mãe não é crente, o tio não é crente, as pessoas de lá não são crentes, sofre pressão. E não é pouca. E não é pouca pressão. Eu e você precisamos orar muito pelos novos convertidos, principalmente aqueles cujas casas ainda não obedecem à fé. Se aonde obedece à fé já está complicado, imagine aonde os novos convertidos se deparam diariamente com perseguição. Isso aconteceu a este cego mendigo, agora curado por Jesus. O fato de ter sido curado por Jesus levou aquele homem ao afastamento de seus pais, ao abandono da sinagoga, ao abandono da sociedade. Ele estava novamente à margem. Já era cego e mendigo. Eu imagino o pastor Michel, o pastor Elisier, que aí ele disse assim no seu coração: finalmente vou poder ser ressocializado. Finalmente serei aceito na sinagoga. Finalmente poderei entrar no pátio do templo. Finalmente eu agora estou inserido. E não foi isso que aconteceu. Sabem por quê? Porque a população, o povo, os fariseus, líderes espirituais do povo, e seus pais o rejeitaram. Mas como veremos no final, todos aqueles que são rejeitados por amor a Jesus são tidos como filhos de Deus. Estes são os felizes que estamos aprendendo todo domingo à noite no sermão das bem-aventuranças. Eu e você somos convidados a crer em Deus, mesmo que isso nos custe perder amizades, oportunidades, porque com Deus você é a maioria. Com Deus a bênção maior está garantida. Com Deus na sua vida tudo vai para frente, nada vai para trás, mesmo que você seja colocado para fora, desprezado, chamado de Bíblia, chamado de crente, chamado de qualquer coisa que possa desejar atacar você, para te envergonhar. Não tenha vergonha, porque Jesus te ama, te chamou e você se tornou o filho dele agora, e você tem vida eterna no nome dele. Aquele homem foi abandonado por seus pais porque estes estavam mais interessados na aparência e na glória deste tempo. Mas quando de coração obedecemos a Jesus, o que nos aguarda não é esta glória, a glória da terra passageira, é a glória eterna que vem.